Pode sentar-se um instante. O Carlão foi nosso aluno no curso Vida Cristã há alguns anos. Fez o liderança, é líder de célula, tornou-se pastor aqui na igreja. E eu acho que é um bom exemplo de um caminho que todos nós podemos trilhar. Não sei se você vai ser um pastor, isso é entre você e Deus. Mas o caminho de crescimento, de investir sempre em continuar aprimorando sua vida e usufruir de tudo aquilo que a igreja procura oferecer para você em termos de ensino bíblico, trouxe muitos frutos na vida dele. Eu tenho certeza que vai trazer na vida de cada um de vocês também. E hoje então eu tenho a alegria de ter o Carlão aqui trazendo a palavra para a gente, tá bem? Deus abençoe. Aleluia, se é para o Senhor, bata mais forte. Boa noite, gente linda que Deus ama. Glória a Deus, parabéns, alunos e formandos. Boa noite aos familiares e amigos que estão presentes também. É um tempo muito especial esse. Não é como você se formar numa faculdade que você termina e aí você vai para o trabalho especificamente, mas você tem uma caminhada pela frente. E hoje é mais uma etapa que você conquistou, que você completou na sua vida. Amém? E é exatamente sobre isso que eu quero brevemente falar para vocês, sobre como vencer o desafio de crescer. Eu falo para os meus alunos no curso de vida cristã que quando a gente é adolescente, quando a gente ainda é um jovem, nós não precisamos ficar pensando no nosso crescimento físico. Eu nunca vi ninguém falando assim: braço, cresça mais um pouco hoje porque a perna está mais longa, vamos dar proporção no corpo. Então isso acontece naturalmente na sua e na minha vida. Porém, quando nós falamos de crescimento espiritual, ele não acontece de forma natural e é necessário você provocar, e é necessário que você se esforce. Há uma disciplina e uma direção que você tem que tomar para a sua vida para que isso seja constante. Amém? Crescimento espiritual não tem patamares, é uma subida. Porque toda vez que nós paramos de crescer, na verdade não estagnamos, mas começamos a voltar para trás. Você está comigo? O que Deus tem para você é uma vida de crescimento contínua. O pastor Zé Luiz estava falando sobre a carreira que eu fiz aqui dentro da Palavra Viva, agora e a Church, que eu sou das antigas ainda, Mas eu sou um bom exemplo realmente daquilo que vocês têm acesso aqui, tanto de informações através dos cursos, como as lideranças que existem aqui, os nossos pastores, enfim. Tudo aquilo que você precisa de material está aqui, não apenas para você agregar conhecimento, porque conhecimento por conhecimento não significa nada, mas tudo aquilo que você coloca para dentro do seu coração, e isso serve como instrumentalidade para que Deus use a sua vida. Amém? Como o pastor falou aqui, talvez nem todos vão ser pastores um dia de estar ministrando aqui no púlpito, mas todos vocês podem ser pastores cuidando de pessoas, ensinando a palavra, orando pelas pessoas e se importando com as vidas, que é isso que está na Bíblia. Amém? Para que a gente continue nessa vida de crescimento, para a gente desafie, como é o tema de hoje, vencer o desafio de crescer, eu quero trazer para você uma palavra que vai te estimular de muitas maneiras. Você vai me entender mais para frente. Hoje eu não quero apenas estimular você a crescer espiritualmente, mas também para outras coisas. Eu queria ler para vocês um texto que está aqui em Salmos 14, no versículo 2. Salmo 14, versículo 2, diz o seguinte: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Nós vamos ver nas Escrituras muitos momentos em que Deus está à procura de pessoas que efetivamente o amem, Quem são os adoradores que Deus procura? O que os adorem em espírito e em verdade. O profeta Oséias também teve uma revelação super interessante sobre a questão do conhecimento e do crescimento, Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, porque isso é algo que nós devemos fazer todos os dias. É uma jornada que vai durar enquanto você estiver aqui. Amém? E sobre esse aspecto, eu queria falar para vocês sobre um livro que é muito interessante, que fala especificamente mais sobre oração, mas tem muito a ver também sobre a questão da meditação e da leitura da palavra, porque tudo está intrinsecamente ligado. Esse livro é um livro do Larry Lea, que chama-se Nem Uma Hora. Esse livro faz uma alusão, ele leva como base,
trilho dessa mensagem é aquela passagem de Mateus 26, aonde Jesus está no Getsemane, ele leva os seus discípulos, os seus discípulos mais chegados, para estarem com ele naquele momento crucial, e enquanto Jesus estava ali vertendo a sua alma, ele volta e os seus discípulos estavam dormindo. E aí ele pergunta, nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo? E aí ele comenta nesse livro que existem 3 passos fundamentais que nós podemos traçar para dar continuidade no nosso crescimento, tanto em nível de oração, mas serve para meditação e entendimento da palavra de Deus. Amém? Você não pode ficar restrito apenas, embora os cultos, as células e os cursos do Pódium sejam muito completos, de uma maneira muito intensa, você não pode ficar restrito a isso. Você precisa ter as suas próprias experiências, você tem que ter o teu devocional diário, você tem que ter a tua busca diária por Deus. Amém? Nós não podemos ficar apenas restritos a ter alguém que vai te estimular aqui dentro de uma sala de aula. Você vai ter que buscar esse estímulo na sua vida também. Então, o Larry Lea, ele fala o seguinte, que existem 3 fases que a gente precisa ficar atento com relação a esse crescimento, tanto de oração como de leitura e meditação da palavra. A primeira fase é a fase da obediência. Por que é a fase da obediência? Porque a gente não tem aquele ímpeto, a gente não tem aquela vontade, a gente não tem aquele desejo, é uma luta. É uma luta para vir para o curso, é uma luta para você levantar para orar. Então essa é uma fase que você vai ter que colocar na sua cabeça que é necessário se submeter e vai ser forçado. Eu preciso me forçar a fazer aquilo. Não vem naturalmente, não tem nenhum prazer no começo, mas você sabe que aquilo é importante, seja por necessidade, seja porque alguém indicou isso para você, você precisa dessa caminhada, então você se esforça para isso. A segunda fase que ele cita é a fase do hábito. A fase do hábito, gente, é quando você já começou a dar os primeiros passos, você já acorda cedo para orar, você já consegue vir no curso, sim, mais de 50% das vezes, dos horários que estão marcados, você chega certinho aqui, você não desiste pelo caminho. Então aquilo já começou a se tornar um hábito. Não é ainda algo automático, não é algo muito fácil, e vai requerer de você uma coisa que chama-se disciplina. Amém? Disciplina é algo que todo crente precisa desenvolver. E o terceiro e último passo que ele fala é o passo efetivamente do deleite de meditar. Aí, gente, nós estamos falando de uma outra esfera de busca do Senhor, na qual nós temos alegria intensa de entrar na presença dEle, temos alegria intensa de vir no culto, temos alegria intensa de vir na célula, temos alegria intensa de vivenciar as coisas de Deus, a tal ponto que a questão do tempo, da distância, do cansaço, já não impacta mais, porque você tem o deleite de entrar na presença de Deus. Se você ainda não está se deleitando nesse nível, entenda que são passos. E eu creio que você, de uma maneira prática e produtiva, vai conseguir colocar isso em prática na sua vida mesmo. Amém? Esse é o intuito dessa mensagem, é te estimular a entender os passos que você tem pela frente. De repente você já é uma pessoa que acorda de manhã, às 4 da manhã, às 3 da manhã, e já ora 2 horas antes de sair, glória a Deus. Mas nem todo mundo tem essa mesma dinâmica com Deus. E o intuito dessa noite é nós aprendermos esses passos que nos levam ao crescimento. Para fazer isso, gente, enquanto eu pensava, como eu posso fazer um comparativo com alguma coisa do nosso dia a dia, que nos ajude a compreender por que a gente tem esses passos para vencer, quais são os desafios que a gente tem e como a gente faz para conseguir continuar crescendo. Eu gosto muito de treinar. Eu treino musculação desde os 15 anos de idade, então eu já treino há 38 anos. Já participei de campeonatos, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então eu achei muito interessante essa questão do esporte, porque especialmente a minha turma do Vida Cristã, tanto a presente como as passadas, sabe o quanto eu incentivo que cada um busque fazer uma atividade esportiva. Amém? Porque isso é importante. A dona Maria, ela não gosta. Sempre que eu toco nesse assunto, ela fica desesperada e fala: não, Carlão, não pode falar sobre esportes. Mas, gente, nós precisamos aprender a tomar conta e cuidado do nosso corpo, porque afinal de contas é com ele que nós cumprimos a nossa missão na terra, amém? Você acha que sem um corpo você vai conseguir cumprir o seu propósito? Então você precisa cuidar dele. Não é mais importante que o espiritual, mas também é importante. Agora, gente, o desafio para quem nunca praticou nenhum tipo de esporte, começar qualquer coisa,
seja uma hidroginástica, seja uma aula de pilates. Aliás, pilates, pelo amor de Deus, gente. Eu fiz uma aula de pilates experimental na academia, eu quase morri. E eu descobri que a professora postou no Instagram e teve 2 milhões de visualização. Porque eu parecia um palhaço enrolado nas coisas lá, totalmente duro, um negócio terrível, gente. Então, eu sei que os primeiros passos para a gente começar a ter uma atividade física também vão exigir de nós esforço, disciplina, para que aquilo se torne prazeroso. E eu quero fazer essa analogia entre o treino ou atividade esportiva com também o crescimento espiritual. Você está comigo ainda? Glória a Deus, aleluia. Sabe, gente, uma das coisas quando as pessoas se convertem, elas chegam na igreja, é que elas imaginam que tudo se torna espiritual. E que tudo Deus vai fazer sem que você tenha interação nenhuma. Mas isso não é verdade. Você pode se planejar, você pode se preparar, você pode fazer os planos que são necessários para que você possa adquirir não apenas conhecimento, mas crescimento. Né? Eu estimulo os meus alunos que fazem o Vida Cristã. O que vocês vão fazer saindo do Vida Cristã, gente? Curso de liderança, emenda. Não pensa 2 vezes, não para. Se respirar, pode ser que você não volte. Vai, já vai numa tocada só. Então, essa dinâmica é importante para a gente dar continuidade naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? Muito bom. Eu quero falar para vocês no primeiro aspecto e o primeiro passo que a gente dá, que é o primeiro vá. Lá em Salmos 122, versículo 1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu já escutei alguém chegar para mim e falar assim: pastor, alegrei-me porque disseram, vamos à casa do Senhor. Eu falei, uma palavrinha está faltando aí no que você falou e faz toda a diferença. Porque apenas disseram, vamos à casa do Senhor, pode ser um povo que estava passando e só comunicou, estamos indo à casa do Senhor, uma peregrinação ao templo. Mas quando você diz, me disseram, o salmista aqui está falando expressamente que alguém ou algumas pessoas passaram por ele e convidaram ele para ir. E a palavra de Deus diz que ele se alegrou. E eu fiquei pensando e fazendo algumas conjecturas. Será que o salmista se alegrou porque aquelas pessoas estavam indo com alegria para louvar e cultuar o Senhor, para adorar a Deus, e isso foi um estímulo para ele? Ou será que ele precisava de alguém que desse um empurrãozinho, sabe? Sabe aquele dia que você não está muito afim de ir para a igreja, aquele teu irmão te liga, vamos para o culto que vai ser tremendo hoje, e aí você já fica um pouquinho mais motivado? Tem tudo a ver sobre motivação. O que motiva você a dar os passos? O que motiva você a buscar o Senhor? O que motiva você a estudar a palavra? Amém? Gente, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, mas é muito real. Treinar, gente, é tudo sobre ir até a academia. Não, pastor, você está brincando. Gente, pode parecer que eu estou falando aqui uma coisa redundante, mas o maior desafio num treino, especialmente para mim, não é verificar qual é a série que eu vou produzir naquele dia. Não é qual é o músculo que eu vou treinar naquele dia. Não é a intensidade que eu vou buscar naquele treino daquele dia. Mas é simplesmente conseguir vencer a vontade de desistir de ir para a academia. E, gente, existem muitos fatores que podem acontecer numa hora como essa. Primeiro, pode estar muito frio. Segundo, pode estar muito calor. A academia pode estar lotada. É muito distante. Esse horário, o estacionamento fica cheio. Está chovendo. Eu falo para os alunos durante os 7 meses que nós acompanhamos o Vida Cristã, as segundas-feiras frias e chuvosas é segunda-feira de crente. Porque para você sair do seu trabalho, pegar um trânsito absurdo na cidade e vir para a igreja, ou para sair da sua casa, do quentinho, do conforto, para pegar um tempo frio e chuvoso para vir até a igreja, para poder participar do curso, gente, isso é coisa de crente. Amém? Porque, gente, todo tipo de motivação vai haver no nosso coração para a gente desistir. Não só fatores externos físicos, mas até mesmo os fatores espirituais. Então, a primeira vitória que você tem que ter é: eu decido ir. E, gente, eu passo por muitas situações complexas, e eu treino há muitos anos e gosto muito. Mas às vezes eu saio do escritório tão pilhado. Sabe quando você passou aquele dia estressante? Aí você pega aquele trânsito louco, que as pessoas parecem um bando de malucos. E ainda mais agora no final do ano, parece que está mais maluco ainda.
E aí você chega na academia, na porta da academia, e fala assim: eu vou para casa. Eu vou para casa, vou deitar no sofá, eu vou assistir uma série. Você até esquece que podia ir para casa para orar. Mas você fala: eu vou assistir uma série, eu vou deixar algum entretenimento entrar na minha mente que eu não estou aguentando. Mas você tem que vencer essa fase. Eu tenho que decidir. Amém? Eu não sei qual é a motivação que te leva, por exemplo, a vir para os cursos aqui na segunda-feira. Talvez sejam aqueles seus irmãos de classe que são uma bênção. Talvez seja o café com pão de queijo da cantina, que é fantástico. Talvez o seu professor seja uma bênção. Eu fico imaginando, né, até porque já tive aula com o meu mestre e meu líder no ministério, que é o pastor Zé Luiz. Falou: ter aula com o pastor Zé Luiz é incrível, gente. Ele faz sabe aquele texto mais cabeludo, que ninguém entende? Ele consegue fazer com que aquilo se torne simples. Glória a Deus. Não é verdade, gente? Vocês que vão para o liderança, vocês vão ver isso. Então, queridos, a gente precisa entender qual é a motivação que nos leva. Mas pastor, que motivação eu tenho para sair da cama às 4 da manhã, quando está frio, para ir para algum lugar da minha casa, para eu ter meu tempo de devoção, para eu ler a palavra, para eu meditar na palavra e para eu orar? Meu irmão, se você não está encontrando alegria para fazer isso, vá sem alegria mesmo. O importante é você ir. Como diz o primeiro passo: apenas vá. Amém? Eu me doutrinei ao longo desses anos. Eu acordo de manhã às 5:30 da manhã, e eu vou ler a palavra primeiro. E lendo a palavra, gente, é Deus falando comigo. Eu dou a prioridade para Deus falar. Porque tem gente que já acorda e vai falar tudo que tem para falar para Deus. Deixa Deus falar primeiro. Deixa Ele ser o primeiro no momento do seu dia. E depois que eu li a palavra, que é Deus falando comigo, aí eu entro em oração e aí eu falo com Ele. Amém? Existe a necessidade da gente receber, mas existe também a necessidade da gente entregar. Isso é algo que eu escolhi para a minha vida, mas você não precisa fazer igual. Pastor, eu funciono melhor à noite do que de manhã. Então pegue um tempo à noite para fazer isso. Mas você precisa dedicar um tempo na qual você vai sair da sua zona de conforto e vai buscar o Senhor, e vai ler a sua palavra, e vai ter um tempo com Ele para ouvir e falar. Amém? E não é apenas ler a Bíblia, gente. Você precisa aprender a meditar nas Escrituras. Ela precisa ser como se você tivesse, eu brinco com o pessoal do curso, como se você estivesse degustando um filé à parmegiana com aquela batata crocante, sabe? Não sei se está me entendendo, eu sei que está de noite, talvez você não jantou ainda. Pastor, para já. Mas você tem que sentir esse nível de alegria, de você entrar na palavra do Senhor e receber. Amém? Então, qual que é o primeiro tópico que a gente está falando aqui? Apenas vá. Depois, segundo passo. Esse passo aqui, imagino que quando eu passei para o pastor Zé Luiz, qual era a construção da ministração, ele deve ter ficado pensando assim: meu Deus, o que o Carlão vai falar? Mas o segundo passo, né, ou a segunda fase seria: se não aguenta, por que veio? Mateus 26:40 diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo. Tem muita gente que gosta de fazer uma dinâmica com Jesus assim: o que faria Jesus nos meus passos? Quem já fez isso? Pouca gente, hein? O que Jesus faria nos meus passos? Se eu tivesse que tomar a decisão que eu tenho para tomar, o que Ele faria? Agora, você já fez ao contrário? O que eu faria se eu estivesse no lugar de Jesus? Bom, eu fico pensando que eu estou indo para o Getsemane, no lugar de Jesus. E embora na cruz do Calvário, onde Ele entregou a sua vida, foi a consumação, gente, aonde Ele derramou a sua alma foi no Getsemane. Se o Getsemane não tivesse ocorrido, a cruz também não aconteceria. Foi lá um dos momentos mais terríveis da alma de Jesus. Então você imagina toda aquela pressão. Ele pega os seus 3 discípulos mais próximos, ele leva para orar e está junto com ele, porque ele estava sentindo que aquela pressão estava aumentando. E aí ele volta do seu tempo de oração com o Pai e encontra os caras dormindo. E aí eu fico imaginando na minha condição, né, como Carlos, eu olhando para os discípulos, está vendo que tinha mais de um, mas Jesus voltou direto para Pedro, né? Pedro. Eu ia falar assim: Pedro, velho, se não aguenta porque veio. Sabe, sem paciência. Esse termo muitas vezes eu usava na academia para falar com alguns. Eu já dei aula na academia durante 10 anos, né?
Eu falava para alguns alunos assim: você está desmotivado? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não aguenta porque veio? Em tom de brincadeira. Para estimular a pessoa, falar: vamos fazer valer a pena. Depois que você acordou, saiu da sua cama, depois que você saiu da sua casa para vir para a igreja, seja para o culto, seja para as aulas do pódio, depois que você saiu da sua casa para ir na sua célula, depois que você estiver lá, faça valer a pena. Você tem que fazer com que esse tempo não seja perdido. Amém? E gente, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Da mesma maneira que você tem aqueles impedimentos iniciais, você tem aqueles impedimentos que acontecem no meio do caminho. Gente, já teve vezes de eu vir aqui para a igreja, e eu venho lá da Zona Sul, de levar mais de 1 hora para chegar aqui, depois de um dia de trabalho louco. Então na hora que você chega aqui, você tem que abstrair a sua mente, você tem que falar: meu Deus, vamos esquecer tudo que ficou para trás. Eu tenho uma dinâmica de treino que eu uso e que você pode usar para a sua vida também. Quando eu vou treinar, gente, por conta das séries que eu faço e por conta das cargas que eu coloco, eu não posso me dar ao luxo de fazer de qualquer jeito. A minha mente não pode estar em outro lugar. Então, o que eu me programei? Quando eu entro na academia, o mundo lá fora, ele não existe mais. O que existe é a série perfeita. A série perfeita. Porque se você com muita carga dá um deslize, você se machuca. Não tem tempo para errar. Assim também na presença de Deus, nós precisamos adentrar e fazer valer a pena. A gente não pode deixar com que outras coisas tirem a nossa atenção. Talvez na hora que você saiu da cama e chegou no seu lugar de oração, vai dar sono. E se você sentar no sofá para ler a palavra, você vai dormir. Se você ajoelhar na cama para orar, você vai dormir. Então, leia a palavra de pé. Ore de pé, você tem que ter instrumentalidade para vencer essas coisas. E gente, entenda, vai acontecer. Vai acontecer nos dias estressantes, nos dias cansados. E para isso você precisa de disciplina. Amém? Você precisa se programar a vencer esses obstáculos. Se você vem aqui para o curso, você vem aqui para as aulas do pódio, quando você chegar aqui, faça valer a pena. Eu brinco com alguns alunos que chegam para treinar, alguns que eu tenho mais intimidade, eu falo assim, por exemplo, o Fausto, né? Eu falo assim: Fausto, hoje está na hora de você, agora está na hora de você justificar a mensalidade que você paga. Significa, você já paga a mensalidade, você já veio até aqui, velho, vamos treinar. Entende o que eu quero dizer? Você tem que ter intensidade com Deus. Amém? Muita intensidade. Então tenha disciplina, não deixe que nada afaste você daquilo que Deus quer acrescentar na sua vida. Amém, gente? Você tem que fazer do desafio um hábito e criar isso como uma disciplina. Sempre se incentivando e se motivando mais. E por último, eu quero falar de desfrutar o momento, ou desfrute o momento. Em Eclesiastes 8, versículos 2 e 3 diz assim: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele. Às vezes a gente lê alguns textos, né, e a tradução, não que não esteja correta, mas você buscar no original, você consegue uma profundidade muito maior, né? Então esse texto aqui, que vem do hebraico, de Eclesiastes, eu separei as duas palavras, mandamento e juramento, né? O mandamento aqui, talvez esteja pensando assim, que no original essa palavra fosse, por exemplo, lei, fosse ordenança, mas pasme, essa palavra no original no hebraico é boca, boca que fala, ok? E a palavra juramento que você vê lá na frente, que de repente vai alguém falar assim, mas pastor, a Bíblia fala que não pode jurar. Eu falei, calma, entenda o que está escrito. Essa palavra é compromisso. Então vamos trocar essas palavras aqui para a gente entender o que o texto está falando. Eu te digo, observa a boca do rei. E isso por causa do teu compromisso feito a Deus. E não te apresses em deixar a presença dele. Não sei se vocês sabem, mas o Arnold Schwarzenegger foi 7 vezes Mr. Olímpia, que é o lugar mais alto do pódio para quem pratica fisiculturismo. E recentemente eu descobri que ele fazia 35 séries de repetições para cada grupo muscular. 35 séries de repetições. E eu estava tão feliz com as minhas 20 a 25 séries de repetições, que eu falei, uau, tem um nível bem mais alto do que esse.
Mas como eu também não estou procurando nenhum campeonato de fisiculturismo, e aos 53 anos também não estou procurando mais nenhuma grande performance, eu gosto de treinar porque eu gosto de treinar, então eu entendo que aquilo que eu me programei para fazer, eu preciso de mais do que disciplina para continuar fazendo. Gente, para você fazer 25 séries de um grupo muscular, já não é mais aquela questão do hábito. Se você não tiver prazer, se você não tiver alegria, se aquilo não for um negócio muito chance para você, você não faz. Por que isso? Porque enquanto você está desenvolvendo a série, curta o momento, não é isso? Desfrute o momento. Você vai vendo o seu músculo trabalhar, você vai vendo ele desgastar, você sente as endorfinas sendo lançadas. Gente, é uma delícia. Não sei se você está me entendendo. Se você nunca treinou antes, eu tenho certeza que você vai sair daqui e você vai dar um primeiro passo. Você vai se inscrever numa academia e falar assim, vamos ver se o pastor Carlos tinha razão no que ele estava falando. Porque essa intensidade é importante para você continuar. Gente, nas mesmas coisas são com Deus. Não tem como nós entrarmos na presença de Deus e não termos essa intensidade de alegria. De você, sabe, chorar e de rir na presença dEle. De você se alegrar com a obra redentora que Ele fez pela sua vida. Você parou para imaginar o que você passou para chegar até aqui? Qual é a história que você tem para contar? O testemunho, os livramentos, as bênçãos, as provisões que Deus fez na sua vida? Intensidade, gente. Você tem que buscar esse lugar de deleite. Onde quando você chega na aula, quando você chega num curso do pódio, quando você vai para o seu tempo de meditação, quando você vem para o culto, você vem porque você tem deleite. E é esse o lugar que nós estamos buscando. É claro que eu sou extremamente suspeito para falar sobre a questão dos cursos do pódio, porque a minha princesa foi minha aluna. Mas não era a intenção desde o começo. Amém? Foi uma mera coincidência, Jesuscidência. E é claro que ela vinha na aula para aprender mais. Ela não veio na aula por causa do Carlão. Mas, obra do Senhor. E por conta do curso, gente, eu conheci a minha princesa, me casei com ela. Gente, é tremendo demais. Amém? Glória a Deus, gente. Eu já estou fechando aqui. Quero agora que você pense comigo numa coisa. De que adianta você vai para a academia e faz lá 2 horas de hidroginástica, faz 2 horas de pilates, faz 35 séries de repetições de musculação, e você sai da academia e vai comer um bolo inteiro de chocolate, com sorvete, calda de caramelo e M&M em cima. Vocês estão gostando? Às vezes eu vejo alguns alunos, né, os companheiros de treino, e falam assim, por que você está treinando mais forte hoje? Eu vou compensar. Eu falei, você está brincando? Vou cair numa pizza violenta agora. Eu falei, tá bom. Gente, entenda uma coisa. A mentalidade do momento de treino, ela tem que continuar no pós-treino. A mentalidade que você entra na presença de Deus tem que continuar depois que você deixa aquele momento. Porque você vai, por exemplo, meditar e orar de manhã. Vai ter uma hora que você tem que sair, né? O seu patrão não paga você para ficar em casa orando e meditando. Tem alguém que... Não, né? O meu patrão, por exemplo, não paga. Ele fala assim, venha para o escritório, senão você vai ficar sem emprego. Então, existe um momento que eu tenho que sair. Mas eu saio do meu momento de oração. Eu não saio da presença de Deus. Porque a presença de Deus tem que continuar com você ao longo de todo o seu dia. Você tem que continuar meditando, tem que colocar sempre Deus nas equações. O seu trabalho, o seu lazer, tudo que você for fazer. Sabe, quando eu vou treinar, às vezes eu chego meio esbaforido, até esqueço. Mas é importante até consagrar, Senhor, eu quero consagrar meu treino ao Senhor. Para que eu não venha me machucar, para que eu possa dar um bom testemunho. E Deus às vezes faz coisas incríveis assim, sabe? Da gente motivar pessoas com algumas palavras. Pessoas que às vezes chegaram lá e não acreditam no potencial que elas têm. Nós temos que ser motivadores de outras pessoas, mas principalmente de nós mesmos. Amém? Olha o que diz aqui no texto de 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, mesmo que nós saiamos do nosso período, né, de meditação, saiamos da nossa aula do pódio, saiamos do culto, nós continuamos na presença de Deus. Porque isso está na nossa mente
e no nosso coração. Existe uma luta diária pelo seu crescimento, e você precisa se desafiar, como um esportista, a ir em lugares mais altos do que você chegou até aqui. Amém? Não desista, não esmoreça, mas continue crescendo. Não porque você vai obter conhecimento, para você chegar numa roda de crente e falar que sabe mais da Bíblia, isso não quer dizer nada, mas para que você tenha um relacionamento mais profundo com o seu Pai Celestial. Amém? Queria que você... Glória a Deus, pode aplaudir. Eu queria que você ficasse de pé, se você puder, por um momento. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te louvar por tão distinto povo que o Senhor colocou aqui nessa noite. Já são vencedores. São vencedores porque persistem, porque progridem, porque desejam conhecer mais do teu coração, desejam conhecer mais qual é o propósito que o Senhor tem para a vida deles. Senhor Deus, eu quero te agradecer por cada um aqui que tem enfrentado, Senhor, todos os desafios que a vida nos impõe, para não desistir, para persistir, para serem, Senhor Deus, homens e mulheres de oração, para serem pessoas que impactam a sua geração, sejam jovens, sejam mais adultos, de mais idade, sejam pessoas, Senhor Deus, que aonde eles estiverem, levem a tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que eles tenham essa vontade, Senhor Deus, esse ânimo, essa força que vem do Senhor, para que eles possam colocar em prática. Se eles não colocaram ainda nesta noite, para que eles possam continuar crescendo e buscando crescer, para que eles venham a brilhar mais e mais, Senhor, até que seja dia perfeito na vida deles, até que eles, Senhor Deus, chegam à plenitude do varão perfeito, a varonilidade de Cristo Jesus. Eu oro para que eles continuem, Senhor Deus, a crescer e a buscar, em todos os sentidos, e que o Senhor nos levanta, Senhor, como bênçãos, como instrumentos de transformação, de mudança, dando a eles ousadia, o poder, Senhor Deus, a autoridade, para que eles sejam, Senhor Deus, cada vez mais implantadores do teu reino, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?